Tudo bom? Essa semana nós vamos dar início a uma semana de revisão, tá? Nós vamos relembrar todos os conteúdos que nós temos estudado de todas as disciplinas. Da disciplina de matemática, português, ciências, geografia, história. Então, essa semana será uma semana somente de revisar os conteúdos trabalhados e tirar dúvidas se vocês ainda estiverem com alguma. Vamos falar agora sobre notação léxica. Notações léxicas são aqueles sinais que nos auxiliam na escrita das palavras. Eles podem ser o acento agudo, circunflexo e o acento grave. Esses são verdadeiramente os acentos das palavras. Mas eu tenho o tio e a cedilha que muda a entonação da sílaba, tá? Então a palavra ela fica com um som diferente quando usamos o tio ou a cedilha. Tipo, coração. Quando você usa o cedilha aí, né, no C, em vez de você falar coracão, você fala coração, daquele tom nasal na palavra, né? O cedilha, ele dá aquele som de como se você estivesse trabalhando com a consoante S, mas é uma cedilha. Então, ele muda o som da letra, né? Então, fazendo com que a palavra venha a ter o quê? Um outro, dentro da palavra, a letra tem um quê? Um outro som, né? O hífen, geralmente nós usamos nas palavras compostas, né? Quando vamos pegar dois substantivos comuns, nós unimos formando uma nova palavra, né? Tipo, guarda, costa. O guarda aí pode ser uma pessoa que serve para segurança, né? Que serve para a população como segurança. E chuva é um fenômeno da natureza. Se eu juntar os dois, eu formo a palavra guarda-chuva, aquele suporte, né? Aquele objeto que nós usamos nos dias de chuva. E o acento agudo, como é aquele acento que ele abre a tonalidade da palavra, né? Tipo, avó. Você abre o som da sílaba, né? Que você coloca o acento agudo. Então, a palavra ela fica com o som mais aberto, né? E eu tenho o acento circunflexo, que é aquele que a gente chama do acento da vovó, do vovô, né? Vovó é o agudo, o vovô o acento circunflexo. Mas no caso aqui, ele dá aquele som fechado, né? Ó, vovó, vovô, já dá mais um som abafado, né? A sílaba e a palavra. Então, esses são os nossos sinais que são chamados de notações léxicas. Agora nós vamos ver sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba que eu coloco mais força na pronúncia, mais intensidade. Por exemplo, coração, é o som, sofá, óculos, sílaba, né? Geralmente a sílaba forte é aquela acentuada, né? Mas também você pode perceber a sílaba forte chamando, né? É uma dica, né? Uma estratégia. Cipó! Quem é que ficou com mais força na pronúncia? Foi o pó, né? Bola! Qual foi a sílaba mais forte? É aquela que você chamou, né? E ficou com mais força, né? Lugar, né?
olha só a sílaba forte. Você mesmo consegue o quê? Diagnosticar, perceber, né, a sílaba forte. Então, essas sílabas fortes, elas podem estar sendo classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? A oxítona, ela é aquela que a força está na última sílaba, tipo café, colar, Amapá. Olha só, a força está na última sílaba. Paroxítona, quando é a penúltima sílaba a forte, tipo berçário, polícia, feitiço. Então, você vê que a entonação dessa sílaba se destaca no meio das outras. Proparoxítona é a antepenúltima, sempre de trás para frente. Pólvora, alfândega. E observe que elas são sempre acentuadas. Então, as proparoxítonas são a antepenúltima sílaba forte da palavra, tá? E ela geralmente vem acentuada. Agora eu tenho os sinais de pontuação. O que são os sinais de pontuação? Eles são usados nos finais das frases, né? E eles indicam algo. E vamos conhecer agora, vamos relembrar. As aspas, aqueles dois tracinhos que ficam assim, ó. Que as duas crianças estão segurando ali. Ela geralmente é usada quando tiramos a fala de alguém do texto. Lembra quando nós estudamos em História a carta de Pero Vaz de Caminha, quando foi pedido para fazer uma citação, né? Escreveu alguma coisa que Pedro Álvares Cabral fez, né? Ou que foi feito durante essa expedição, relatado na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, quando você relatou as palavras de Pero Vaz de Caminha, você colocou entre aspas, porque você está usando palavras que não são suas, mas que você está o quê? Retirando de um texto ou da fala de alguém. Nós temos o ponto final, que é o ponto que nós usamos no final de frases afirmativas ou negativas. O travessão, que é usado na frente de falas, né, de conversas, indica que alguém está falando ou vai falar. Eu tenho os dois pontos que eu uso antes de alguém falar. Indica que alguém vai falar alguma coisa, não está falando ainda, mas que vai falar. Tipo, usamos para dar uma explicação também, uma enumeração. Luciana falou. Ela já falou? Não. Então eu vou usar o quê? 2 pontos. E quando ela falar, eu vou usar o travessão, tá? Geralmente travessão se usa em diálogos, né? E os 2 pontos em enumerações. Que enumeração são essas? Tipo, amanhã eu vou às compras. 2 pontos. As compras. Aí vírgula, né? Porque eu tô dando uma pausa na minha fala. Então a vírgula eu uso para dar uma pausa, um descanso, para engolir a saliva. Então, amanhã eu vou às compras e comprarei lápis, borracha, tesoura e EVA. Então, eu dei uma pausa, porque eu falei que amanhã eu vou às compras. E continuei minha fala, dei uma respirada, né? E continuei a minha fala. Para isso serve a vírgula, para indicar uma pequena pausa. E enumerei as coisas que eu vou comprar. A reticência indica que eu ainda não terminei de falar algo, que ficou algo
no vácuo, ficou algo sem ser dito, que eu ainda vou continuar ou tenho algo a dizer. Tipo, amanhã é domingo, mas eu acho que... Aí, nesse eu acho que eu não falei, eu não me expressei, aí eu coloco a reticência. Então quer dizer que eu quero fazer uma observação, falar algo ainda sobre o dia que vai acontecer, né? Sobre esse dia que eu me referi. Eu tenho pontos de interrogação, que é usado nas perguntas, para indicar uma pergunta, de exclamação, que indica admiração, alegria, surpresa, espanto, admiração. Que belo dia! Ai, que susto! Então, nós nessas expressões, né, nós usamos o quê? O sinal de exclamação, né? O ponto de exclamação. Eu estou expressando uma admiração, um espanto. Ai, que alegria! As aulas vão começar! Né? No caso presencial, porque a gente já está estudando, tá? Então vamos prestar atenção. Então vamos lá. Definição de substantivo. Então, substantivo é tudo que nomeia algo. Então, uma coisa para existir, eu tenho que dar um nome. E quando eu dou um nome a algo, eu estou o quê? Fazendo essa coisa existir. Então, passa a ser um substantivo. O substantivo ele pode ser classificado em vários segmentos. Porque o substantivo é o nome da pessoa, é o nome do lugar, é o nome do sentimento, é o nome do estado, é o nome de uma ação, é o nome de um fenômeno da natureza. Então, substantivos são tudo que nós nomeamos, tudo que nos cerca e nós damos o nome. Objetos, o avião chegou. Pessoas, João vai estudar. Lugar, eu moro em Campinas. Sentimento, o amor nos engrandece. Estados, todos necessitam de alegria. Esse estado aqui não é o estado não é o estado do mapa do Brasil, não, tá? Aqueles 26 estados que compõem o país, não. Esse estado aqui que eu tô falando é estado de espírito, tá? É estado no sentido interior seu, triste, alegre, feliz, cansado, desesperado. Qualidades, especial, honesto, agradável. Então são qualidades, né? Defeito também, ranzinza, né? Ações. Ações é o quê? É um verbo, né? É algo que você está fazendo, né? Fenômenos da natureza. Chuva, sol. Isso são fenômenos da natureza. Água, ar. Tudo isso é substantivo. Aí os substantivos, eles são separados por classes, tá? Ele pode ser concreto, abstrato, próprio, comum, simples, coletivo ou composto. Concreto é aquilo que existe independente do outro. Ele existe independente de você. Tipo, ventilador, água, ar, figuras imaginárias. Por quê? Porque quando você fala sobre a fada, o que a tia Rosana falou, ela não é abstrata. Ela não é um substantivo abstrato. Por quê? Porque você consegue criar na sua imaginação uma característica física para a fada, para o saci, né? Que são o quê? Lendas. Então, animais,
coisas, tudo que tem existência própria, não depende do outro para existir. Já o abstrato, sim, ele depende de outros para que ele venha o quê? Existir. Desculpa. Tipo, eles estão relacionados aos sentimentos, ao desejo, à qualidade, ao estado. O estado que eu falo aí é o estado de espírito, de ânimo da pessoa. Tipo, saudade, carinho. Para ter saudade, depende da outra pessoa. Se você está sempre com a pessoa, você vai ter saudade dela? Não. Por quê? É algo que você sente. Depende da outra pessoa. O carinho, a saúde, a inteligência, a profundidade. Tudo isso depende do outro para existir. Então, se torna uma coisa abstrata, porque ela não tem existência própria. Substantivo próprio. Todos os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. Por quê? Quando eu falo sobre um substantivo próprio, eu estou especificando a pessoa, o lugar, as coisas de uma forma individual. Tipo Brasília, João, Totó, português. Eu estou especificando a disciplina, porque eu tenho várias, né? Comum. São todas as coisas, animais e seres de uma dada espécie, tá? Então, comum, tudo que nos rodeia é um substantivo comum, é uma coisa comum. Que ventilador é uma coisa comum, borracha, lápis é uma coisa comum, mas tanto comum quanto simples. Por quê? Ele é comum e é simples ao mesmo tempo. Cachorro, ele é simples, mas também é comum. Ele é simples por quê? Porque eu só usei uma palavra para dar existência ao cachorro. E se eu precisasse de 2 palavras ou mais para dar forma, dar vida, criar um ser, seria um substantivo composto. Por exemplo, pé de moleque aí. Eu usei a palavra pé. O que é um pé? Pé é um pé, aquele que você bota sapato, né? Moleque. Moleque é o quê? É um menino. Então, eu aí peguei um substantivo comum, simples, né? Um substantivo comum que foi simples, que não é mais simples, porque eu juntei com a preposição de mais a palavra moleque, também é um substantivo simples, e que foi comum, não é mais, né? Eu juntei para dar vida ao pé de moleque. Pé de moleque pode ser o quê? Aquele doce delicioso de amendoim. E eu ainda usei o hífen, olha lá. Lembra quando a tia falou dos sinais de pontuação? Que nós usamos o hífen, fazemos o uso do hífen em palavras compostas? Aí é um caso desse aí, tá? Aí é um exemplo. O pé de moleque, guarda-chuva. Coletivo. Uma palavra para designar vários seres da mesma espécie. Por exemplo, sapo. Ali tem um montão de sapo, né? Então, são todos sapos e são todos da mesma espécie. Então, eu teria o quê? Um coletivo para aquilo ali, ao invés de colocar. E detalhe, quando você usa o coletivo, você não precisa colocar ele no plural, porque quando você já faz uso do substantivo coletivo, você já está se referindo a várias coisas que são da mesma espécie. Por exemplo, quantos peixes existem nesse aquário? Quando você fala um cardume de peixe no aquário, então você já está se referindo que tem o quê? Muitos peixes no aquário, né? Quando você vê uma flor, que flor bonita! Quando você vê um buquê, né? Com várias flores, que belo ramalhete, né? Por quê? São várias flores juntas. Então, os substantivos, eles podem ser classificados em concreto, abstrato,
próprio, comum, simples, composto e coletivo. E ainda temos também o primitivo e o derivado, né? E o primitivo é aquele que dá que é a raiz, que é a matriz, e dele você o quê? Cria outros nomes, que são os derivados. Por exemplo, eu tenho pé, a palavra pé. Da palavra pé, que é a primeira palavra, eu criei o pezão, pesada. Então, eu criei uma nova palavra, tá? E esse substantivo, ele tem um gênero, ele pode estar no gênero feminino ou substantivo, ou feminino ou masculino, tá? Na frente dos substantivos femininos, eu uso a ou uma. Se tiver no plural, as ou umas. O masculino eu uso o ou um. Se tiver no plural, os ou uns. Tá? Aqui no final a tia deixou um desafio para vocês, tá? Que eu quero que vocês respondam, tá? E vocês vejam que depois eu vou fazer uma ligação de vídeo perguntando. Se eu não fizer ligação de vídeo, eu vou perguntar no grupo, tá? O feminino e o masculino. Eu posso perguntar o masculino ou posso perguntar o feminino de, por exemplo, número 1, cavalo. É o feminino de cavalo, égua. Ou eu posso mudar, posso perguntar o masculino de mulher. Aí você tem que falar o quê? Homem. Tá? Então, isso daí é um desafio que eu vou deixar para o final da nossa aula, que eu vou perguntar em áudio ou posso fazer uma videochamada com você, tá? Então,